Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui para a nossa aula, aqui no canal Educação. Professor Adeildo com vocês mais uma vez, mais uma noite. E hoje a gente vai tratar, pessoal, olha só, da influência tanto da arte indígena quanto da arte africana, certo? No cenário brasileiro, né, e mundial. Como é que essa estética tanto indígena no Brasil quanto africana, inferiu sobre as produções artísticas aqui e no mundo todo. Beleza? Aula de hoje, então, 28 de setembro, a influência africana indígena nas artes visuais. Aqui, exatamente como está aqui no nosso roteiro. O objetivo dessa aula é identificar as várias influências na arte mundial e brasileira estabelecidas pelos povos originários americanos e africanos. E no finalzinho, a gente resolve aí uma questão. Tá? Bom, primeiro é interessante entender a chamada herança cultural dos índios brasileiros. A arte indígena brasileira vai compreender aí as diversas maneiras do indígena expressar sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios, né? A gente tende a achar que tudo é uma coisa só, porque a gente fica aqui do nosso lado e só ouve falar e lê alguma coisa muito superficialmente sobre esses povos que ainda habitam o território nacional, certo? Meio que ainda aos trancos e barrancos, mas o que existe é isso, uma diferença entre cada tribo, certo? Na questão do comportamento e dos costumes, que são próprios a cada um, e que diferenciam elas, nessas tribos. Logo, isso também interfere na maneira como eles vão produzir arte. Porque é sabido por vocês já, de explicações que nós demos aqui nas nossas aulas, que a característica cultural de uma comunidade vai interferir na maneira como essa comunidade vê e produz a sua arte. Ok? Bom, dessa forma, a arte indígena brasileira vai guardar aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal do indígena, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, né, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palhas, nas máscaras e mesmo nas danças e rituais. Para desenvolver a arte, os indígenas também fazem uso de outros elementos complementares, como madeira, miçanga, palma, semente, cipó, alguns couros, né, ossos, casca de coco, aqui tem casaca, Jesus, casca, tá? Casca de coco, pode ser o coco desses que nós conhecemos, ou outros tipos variados, né? Dentes, né, de animais, conchas, garras e etc. O que não falta é material para esse povo produzir, certo? O que a gente vai chamar de artesanato indígena. Aqui no Brasil, entre as tribos indígenas brasileiras, né, e os indígenas foram os primeiros habitantes encontrados aqui no país, né, pelos colonizadores portugueses. Inclusive, durante o descobrimento do Brasil, os portugueses ficaram deslumbrados com tamanha criatividade, por causa daquela visão, né, do europeu de achar que os povos que não eram, né, que não tinham o mesmo comportamento deles, né, era considerado bárbaro, era considerado inativo para a produção, seja ela qual fosse. Aí eles viram aqui e ficaram, nossa, que interessante, né? Bom, contudo, eles apreciavam a arte de maneira não agradável, que era o quê? Explorando os indígenas ou realizando permutas em troca de trabalho escravo. Os elementos da arte indígena brasileira, já que foi possível aprender de maneira a arte indígena brasileira se expressa, é hora de conhecer as peculiaridades, né, de cada uma dessas criações. O que a gente vê, observa, aqui tanto nessa figura quanto nessa outra, é um geometrismo abstrato, um desenho abstrato, geométrico, criando formas, né, utilizando uma estética de repetição de cor e forma, né, criando esses padrões. O que a gente lembra lá da arte pré-histórica? Eu falei que na arte pré-histórica não tinha somente a interpretação figurativa, certo? Tinha também
a interpretação abstrata. E ela vem desde muito tempo, acompanha o ser humano desde a pré-história, e é uma tentativa, não é, de colocar aí, de interpretar uma linguagem mais abstrativa. Então, o que acontece? Nas tribos indígenas, tanto aqui no Brasil quanto na África, na América do Norte, na Europa, quando tinha, eles vão enfatizar a produção estética do dia a dia com esses padrões geométricos, certo? Bom, a cerâmica é outro, né, item da produção artística indígena brasileira. É uma arte indígena típica da tribo de Marajós, localizada na Amazônia. Para os marajoaras, que são os povos que vivem na ilha de Marajó, e também as outras tribos que a produzem, a cerâmica possui um valor simbólico, pois muitas delas eram usadas para guardar corpos de entidades importantes da tribo. É o que a gente vai chamar de urna funerária. Contudo, até os dias atuais ainda são produzidas urnas funerárias feitas em cerâmica, além de outros produtos como pratos, vasos, brinquedos, potes, estátuas, esculturas, instrumentos, entre outros. Espera aí, professor. Prato? Vaso? Pote? Exatamente. Não é porque a gente olha para uma cultura dessa e imediatamente intui, né, pensa, raciocina que eles possam não ter nenhum tipo de semelhança com o que a gente faz, certo? É o que leva a gente a ficar surpreso quando a gente vê que o indígena faz prato de cerâmica, faz vaso, ok? Quando eu estou falando também de arte pré-histórica, eu explico, vocês devem lembrar, que a gente não deve olhar o homem pré-histórico, né, o ser humano pré-histórico, como um completo desprovido de conhecimento e de inteligência. É o mesmo Homo sapiens, é o mesmo cérebro. Então ele vai usar esse intelecto para criar as saídas para os problemas que ele encara e precisa resolver. Então não é porque você é dessa época e já é, entre aspas, civilizado, porque é isso que a gente chama de civilização, né? Porque nós nascemos em comunidades organizadas socialmente, com leis, com estilos diferentes de vida, certo? Com um futuro já traçado, a primeira coisa que quando você começa a ter um discernimento é perguntar o que você vai ser quando crescer. Então, para a gente isso tudo é muito normal. Aí quando a gente pensa em comunidades indígenas, a gente já pensa imediatamente em atraso tecnológico e atraso intelectual. E não é isso que acontece. Então eles produziam, sim, pratos, vasos, brinquedos, potes, estátuas, esculturas, instrumentos, entre outros. A arte marajoara, inclusive, se destaca por produzir um tipo de cerâmica com qualidade e rara beleza, comparado por alguns estudiosos, certo? A mesma qualidade e beleza de alguns vasos gregos da antiguidade. Inclusive os padrões, alguns padrões são parecidos. As mulheres são as grandes produtoras desse tipo de arte. Em período de seca, elas coletam o barro das margens do rio para dar liga. Elas acrescentam outros componentes orgânicos e minerais, como, por exemplo, o pó de madeira, que a gente vai chamar aqui de serragem. Algumas tribos gostam de aprimorar a cerâmica com diferentes desenhos. Um fato curioso na produção de cerâmica é que a maioria dos indígenas que produzem essa arte não utilizam a roda do oleiro como suporte, aquela que gira. Você já deve ter visto quando se faz cerâmica que tem uma mesa redonda que gira, né, chamada roda de oleiro. E aí você vai moldando a partir desse giro. E eles não usam isso aí, certo? E mesmo assim eles conseguem belas criações. Por quê? Porque tem técnicas diferentes. O giro, né, a roda do oleiro, tem no seu giro uma técnica. Mas algumas outras técnicas são conseguidas e muitas vezes com um padrão de qualidade melhor. Alguns oleiros ceramistas japoneses e chineses, eles fazem
conjuntos de chá, bules, fazem xícaras, né, fazem outros instrumentos com cerâmica, com tamanha sensibilidade e qualidade e detalhamento, né? E eles não usam a roda de oleiro. Eles usam uma outra técnica de bater, né, amassar a cerâmica, a argila, para conseguir o formato que eles querem. Aqui exemplos dessa cerâmica indígena, certo? Vasos com esse desenho geométrico, né, padronizado, o que nos leva a perceber uma noção estética, porque o vaso é um instrumento utilitário, de arte utilitária, ele vai ter um fim, mas ele é trabalhado visualmente para ter uma beleza específica dentro da visão cultural do indígena, assim como eram os vasos gregos, que tinham uma utilidade, mas também eram trabalhados dentro de uma beleza que representava essa estética grega antiga. Ok? Cerâmica. Outra atividade dos indígenas brasileiros quanto a essa influência na arte do dia a dia é a pintura corporal indígena. Não é que a gente, que não é indígena, também faça pintura corporal inspirado pelos indígenas. Não é isso. Mas muito dos padrões da pintura corporal indígena e da referência estética, a gente vai acabar usando em estamparia, a gente vai acabar usando em tatuagens, a gente vai acabar usando em design de objetos, etc, etc. Então, a pintura corporal é, sem dúvidas, a arte indígena brasileira mais representativa dos indígenas. Isso porque ela não busca apenas um valor estético, mas sim a transmissão de valores culturais de cada tribo. Ela é muito utilizada durante os rituais e principalmente como a forma de diferenciação dos grupos, identificando posições hierárquicas das entidades mais importantes da tribo. É como se fosse uma espécie de vestimenta, de identificação. Quando eu falo vestimenta, a gente sabe, na nossa sociedade também, há quem tem acesso a uma roupa de qualidade maior e, portanto, mais cara, certo? Ou quem tem acesso a eventos nos quais certo tipo de roupa, de vestimenta é exigida. Aí a pessoa tem que estar, né, antenada com aquilo ali. Bom, para realizar a pintura, os indígenas utilizam tintas naturais feitas à base de plantas e frutos. A cor branca, por exemplo, é alcançada com o uso da tabatinga. A tonalidade vermelha, por sua vez, é obtida com o urucum. Outros frutos, como o ginipapo, também são bastante usados. O ginipapo vai ser usado para conseguir, por exemplo, as tonalidades de azul bem escuro e de preto. Bom, dentro dos rituais, os desenhos buscam relatar momentos e sentimentos específicos. As pinturas mais elaboradas pertenciam à cultura dos cadivéus, e além disso, cada tribo aplica os seus costumes nos desenhos. E existem grupos que optam, né, por pintar as crianças diferente dos adultos. Então, tudo isso mostra aí uma vontade, um interesse, certo, de fazer da pintura corporal um instrumento de identificação dentro da tribo. E também tem aquela coisa da pintura representar uma atividade. Os indígenas se pintam para a guerra, se pintam para o casamento, se pintam para o enterro, certo? Se pintam para festejar uma passagem de ano, não é? Um equinócio, alguma coisa assim. E também se pintam para rituais de passagem da adolescência para a vida adulta, entre outras coisas. Aqui exemplos de pintura corporal indígena com adereços. Então a gente tem que saber diferenciar também a questão da abordagem dos adereços. A pintura corporal, logicamente, está no corpo, tem esses padrões que são conseguidos aí. Essa tinta aqui com essa tonalidade azulada, né, quase roxa, é conseguida com algumas sementes ou com o genipapo. O genipapo também dá a possibilidade de conseguir essa tonalidade aí de preto. Então a gente percebe que cada tribo vai manter
uma maneira própria de desenhar os padrões, certo? E de associar as indumentárias, os adereços, que são os cocares, os colares, os braceletes, e os materiais também vão se diferenciar de acordo com a região em que essa tribo esteja, certo? Esse cocar feito com pena de arara e um suporte de palha. A gente vê também que o rapaz aqui, ele usa um apetrecho no lóbulo da orelha, que é perfurado e depois é colocado esse alargador. Aqui no outro a gente percebe apenas um colar feito com pena também de arara, só que de arara azul, e com outro tipo de acerto para a pena ficar nessa posição. A gente não vê nesse indígena a inserção de outro apetrecho perfurante, né, como nas orelhas ou no nariz. Alguns colocam também no lábio. Se eu não me engano, esse aqui também está com um aqui na parte de baixo do lábio. Isso vai depender da tribo. Então, o que acontece? Por que eles se pintam e se vestem assim? Bom, depende do evento. Se for, como eu já falei, se for um conflito, se for uma guerra, se for um casamento, se for um enterro, se for uma passagem de nível, ou seja, um ritual de passagem, como dessas dos Yanomami, em que a moça, quando ela está no período fértil, né, que ela começa a primeira menstruação, ela fica 1 ano dentro da oca, ela não sai, tanto que ela até perde um pouco da coloração da pele, ela fica mais clarinha porque não pega sol. E depois de 1 ano, ela é apresentada para a tribo, né, com uma pintura específica, então usa-se toda uma indumentária para esse ritual de passagem. Algumas tribos também fazem o mesmo com os meninos, quando eles já estão na idade de provar, né, que são fortes o suficiente para defenderem a tribo como guerreiros. A cestaria é presente, gente, em todas as culturas antigas, certo? Porque o Homo sapiens percebeu, durante o início da sua evolução, que ele precisava de alguma coisa que pudesse ajudá-lo na coleta. Então, observando, alguns cientistas defendem assim, observando os pássaros construindo ninhos, observando aranhas fazendo teia, o ser humano foi também encontrando a sua saída. E tanto a fabricação de tecido quanto a cestaria nasceram dessa observação, okay? Do dia a dia, que era bem mais próximo desses homens com a natureza do que é hoje. A maioria das cestas indígenas são confeccionadas com palha e folhas de palmeira. Elas são feitas por mulheres que utilizam diferentes técnicas de trançado para dar um aspecto mais bonito, né? E usados para armazenar alimentos, guardar materiais, coar líquidos, peneirar farinha, entre outros. Um específico, que é esse de coar líquidos, é o tipiti, que ele é trançado com palha fina, aí se coloca dentro dele a água, né, da lavagem, da trituração da mandioca, para poder separar ela essa água, né, da fibra da mandioca. Aí essa água que sai do tipiti é que cai dentro de outro recipiente, e aí ela vai fazer a decantação, e aí se tira a goma da mandioca. Então, se você tinha dúvida sobre como é que eles faziam a massa do beiju, é assim. Aqui nessa figura, uma vitrine montada numa exposição, certo? Com roupas, com tecidos e padronagens inspiradas em tudo isso que a gente falou sobre os indígenas do início para cá. Na pintura corporal, inspiradas na cestaria, inspiradas na cerâmica. As cores, as padronagens, certo? Os padrões de
de como as cores vão ser usadas. Então, tudo isso transpassa, né? Alguém chega e diz, vou pesquisar isso aqui, e a gente vai colocar como referência. Então, a arte indígena acaba influenciando não só a alta costura, como a gente vê aqui nessa foto, mas também outros padrões, né, do nosso dia a dia. Aí aqui a gente encerra a questão da arte indígena brasileira e vamos para a influência da arte africana. O que acontece? A história sempre privilegiou as civilizações que viveram em torno do mar Mediterrâneo. Aí a gente vai ter a Grécia, vai ter Roma, as civilizações da península, onde está a Espanha e Portugal, certo? E o Egito. O Egito estava entre elas, mas raramente relacionadas à África. E está aí uma coisa que é interessante até hoje, quando se fala de África, aliás, quando se fala de Egito, e que a gente fala que o Egito fica na África e que a gente relaciona a história do Egito com a história africana, algumas pessoas ficam surpresas, certo? Existe, inclusive, um erro histórico gravíssimo, feito de propósito, que faz a gente pensar e imaginar que os egípcios eram brancos. Aí é coisa para uma outra aula. Bom, tanto que, junto com os outros países do norte do continente, né, pertence à chamada África Branca, termo usado que despreza os povos negros que ali viveram antes das invasões dos persas, dos gregos e dos romanos. Aqui embaixo, uma sequência de desenhos feitos com inspiração em máscaras africanas. Quando a gente fala de arte africana, a gente vai falar também e principalmente de uma atividade costumeira da maior parte das tribos africanas de produção de máscara. As máscaras rituais, elas são como um cerne, certo? Uma coluna cervical da proposta cultural, histórica desses povos africanos. O continente africano era dividido em reinos antes da chegada dos europeus. O reino do Congo era dividido em aldeias familiares, distritos e províncias, e todos os governadores eram conselheiros do rei. Esses são comparados com o modo de vida do negro em nosso país, na época da escravidão, nos quilombos e nos dias de hoje, para situar um pouco essa organização, né, social das tribos da África antes da chegada dos europeus. E aqui mais uma sequência, né, de máscaras ritualísticas esculpidas, muitas vezes em madeira e outras feitas de cerâmica. E como é que é essa arte africana? Ela representa os usos e costumes das tribos africanas. E aí, quando a gente fala em tribo, certo? A gente inclui aqui tudo enquanto que tem hoje e que tinha no passado, considerado como comunidade, inclusive os reinos. O objeto de arte, para os africanos, é funcional, ou seja, ele tem uma função, desenvolvido para ser utilizado, ligado ao culto dos antepassados, e isso é outra característica muito forte das culturas africanas, é o culto dos antepassados. Se você viu o filme Pantera Negra, você vai lembrar de uma cena, certo? Em que ele tem contato com os seus antepassados, quando ele vai falar com o espírito do pai dele, então ele tem todo ali um conto explicando como é que é essa relação com os antepassados. Isso é próprio da cultura africana. Então, um culto aos antepassados profundamente voltado ao espírito religioso, característica marcante dos povos africanos. É uma arte extremamente representativa, chama a atenção pela sua forma e estética e os simples objetos do uso diário, como ornamentos e tecidos, que expressam muita sensibilidade. E essa sensibilidade, pessoal, vai estar diretamente ligada à questão da observação da natureza e da vivência desses povos em relação a essa mesma natureza, certo? E o meio ambiente. O que acontece na pintura? Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos.
Então a figura humana vai estar sempre presente, identificando essa representação. A escultura foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos, que vão usar o ouro, o bronze e o marfim como matéria-prima, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. As máscaras têm um significado místico e é importante na arte africana, sendo usadas nos rituais e funerais. Ou seja, é uma coisa, é um comportamento ancestral que está muito ligado com as primeiras civilizações humanas que se estabeleceram na África e atrás dessas civilizações, né, no tempo, as primeiras comunidades humanas mesmo, da pré-história. Então, os africanos vão ter essa proximidade cultural histórica mais do que os europeus, mais do que os asiáticos, mais do que nós americanos. Por quê? Porque lá é o berço da humanidade. Ok? Então, é lógico que culturalmente e historicamente esses povos estejam mais ligados com essa estética, essa vivência pré-histórica mesmo. As máscaras são confeccionadas em barro, podem ser de marfim, de metais, mas o material mais utilizado é a madeira. Para estabelecer a purificação e a ligação com a entidade sagrada, são modelados em segredo na selva. Visitando os museus da Europa Ocidental, é possível conhecer o maior acervo de arte antiga africana do mundo, que vai estar onde? Na Europa. Porque a gente sabe, por causa do colonialismo europeu, muita coisa foi tirada de lá e levada embora. E exatamente como aconteceu aqui no Brasil com as nossas riquezas. A arte africana tem uma forma, tem um formato? Tem. As formas da arte africana são as seguintes. A pintura é empregada na decoração das paredes, né, dos palácios reais, celeiros, das chopas sagradas. Seus motivos, muito variados, não vão desde formas essencialmente geométricas até a reprodução de cenas de caça e guerra. Falei aqui do homem pré-histórico. Aqui, cenas de caça e guerra. Serve também para o acabamento das máscaras e para os adornos corporais. A mais importante manifestação da arte africana é, porém, a escultura. Então, de todas essas, a mais importante é a escultura. A madeira é um dos materiais preferidos. Ao trabalhá-la, o escultor associa outras técnicas. Pode ser a cestaria, pintura, colagem de tecido, etc. Mas as formas e as cores vão ser destacáveis, punjantes, representativas e muito coloridas. Voltando a falar das máscaras, essas máscaras são as formas mais conhecidas da plástica africana. Então, como eu falei lá no início, é o carro-chefe, é aquilo que melhor representa, né, o visual africano quando a questão é a arte ligada à religiosidade. Elas vão constituir uma síntese de elementos simbólicos mais variados, se convertendo em expressões de vontade criadora do africano. Foram objetos que mais impressionaram os povos europeus desde as primeiras exposições em museus do Velho Mundo, através de milhares de peças saqueadas do patrimônio cultural da África, embora sem reconhecimento do seu significado simbólico. As máscaras também foram importante influência para movimentos artísticos de vanguarda, como o cubismo. Exatamente. O Pablo Picasso, que é o artista europeu mais conhecido dessa linguagem artística chamada de cubismo, ele fez inúmeras pesquisas e se deixou também influenciar pela síntese formal das máscaras africanas. No quadro Les Demoiselles d'Avignon, que é o quadro que inaugura o cubismo, feito pelo Picasso, a gente percebe em duas das moças que estão representadas uma espécie de deformação, certo? Que lembra as máscaras africanas. Bom, a pintura parece ser atividade bastante apreciada por essas tribos realizadas em superfícies como pedras. O melhor exemplo desse tipo de prática pode ser dado pelas pedras decoradas do Saara, pintadas durante interrompidos períodos de tempo. Essas pinturas eram realizadas por nômades pastores que por ali passavam e muito provavelmente fazia parte de seus ritos de iniciação para a vida adulta, que é um tema frequente
da arte primitiva. E mais uma vez aqui, a ligação, que isso não é uma pintura rupestre, isso aqui é uma pintura pós-história, certo? Não é pré-histórica, pós-histórica. Mas ainda, né, eu quero falar dessa relação cultural, certo? De costume mesmo, desses pastores que faziam essas pinturas nas rochas, né, com as primeiras comunidades humanas pré-históricas. Voltando aqui a falar do cubismo, né, influência afro, a arte africana e o cubismo. O cubismo foi um dos principais, se não dos mais comentados estilos do modernismo, das chamadas vanguardas. Mas o que a arte africana tem a ver com isso? Aí eu falei do Pablo Picasso, um dos precursores do cubismo, começou a desenvolver o estilo a partir de visitas a uma exposição de arte africana no Museu do Homem em Paris, em 1905. O trabalho exposto causou uma forte impressão no artista, especialmente as máscaras, que fez com que ele procurasse retratá-las em suas pinturas. As máscaras carregadas de significados sagrados, mas também pela simplificação das formas, tornaram-se referência para alguns artistas do modernismo, em especial para ele, o Picasso, que é influenciado por elas, inaugurou uma nova fase de sua obra, o que alguns estudiosos denominam como protocubismo, um antecedente do cubismo. Na representação que a gente vê aqui, né, essas são representações modernas, né, de arte africana, e a principal característica, o que chega aos olhos primeiros, são as cores e as formas. As formas são sintéticas, ou seja, elas fazem uma síntese da leitura da natureza, e as cores são absurdamente impactantes. Então a gente pode dizer que tanto o cubismo quanto o fauvismo, que foi um movimento também que mexeu com essa questão da cor, podem ter bebido nessa fonte da arte africana. Entre não somente, né, a arte em si, a questão estética, mas o comportamental também tem influência. Por exemplo, moleque, quiabo, fubá, caçula e angu, cachaça, dengoso, quitute, birimbau e maracatu. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira. E muito mais do que a gente pensa. No século XVII, a língua oficial, não, mas a língua que mais se falava no Brasil era o tupi-guarani, chamada língua geral. O português que a gente fala hoje, ele foi empurrado à força quando o governo português viu que essa língua geral estava tomando de conta. Até os portugueses que vieram para cá, os bandeirantes, eles precisavam de intérprete para falar com os portugueses, por causa da grande influência. Esse pessoal nascia aqui e falava tupi-guarani. E precisava de tradução para falar com os seus conterrâneos, né, que vieram de fora, certo? E as línguas africanas também exerceram grande influência porque vieram para cá durante quase 400 anos milhões de pessoas escravizadas, trazendo sua cultura, trazendo sua língua. Não tinha como não ficar uma influência. A existência da escravidão no Brasil durante quase 400 anos, além de ter constituído a base da economia material da sociedade brasileira, influenciou também sua formação cultural. A miscigenação entre africanos, indígenas e europeus é a base da formação populacional do Brasil. Dessa forma, a matriz africana da sociedade tem uma influência cultural que vai além do vocabulário. O jeito de falar, é o comportamento, é o jeito de brincar com as coisas, é o jeito de festejar, é o carnaval, é a religião, certo? A religião, vamos chamar aqui, a religião oficial no Brasil por muito tempo, antes da União se tornar um Estado laico, era a religião cristã católica. Depois, né, com a República, vem essa ideia de Estado laico e as religiões ficam
libertas dessa obrigatoriedade com o Estado. Mas a única religião verdadeiramente brasileira que foi feita aqui, que nasceu aqui, ela tem raiz muito forte com as religiões africanas, que é o candomblé. É considerada a única religião brasileira, porque ela foi feita aqui. O cristianismo veio de fora, as outras religiões vieram de fora. A que nasceu aqui tem matriz africana. Outras linhas artísticas são a música, né, e as danças, né? O samba, a afoxé, o maracatu, a congada, o lundu e a capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira que permanecem até os dias atuais. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e no Rio de Janeiro, em uma de suas mais ricas expressões, instrumentos como o tambor, a tabaque, a cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e o berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos como o jongo ou danças como a umbigada são também elementos culturais provenientes dos povos africanos. Então não há dúvida que nós somos um povo, nós brasileiros somos um povo fortemente influenciado por essa cultura indígena, apresentada no início da aula, e por esse reforço, né, com raiz africana apresentado aqui nessa parte. Professor, mas nós somos conhecidos como uma nação miscigenada. Nós temos a formação com o povo indígena, os europeus que vieram para cá e os povos africanos. Por que tanta referência na população com mais força entre os indígenas e os africanos escravizados? Por causa da quantidade de pessoas. Existia muito mais indígenas naquele tempo e a influência sobre os portugueses que vieram para cá foi enorme desses indígenas e muito mais gente vindo da África durante quase 400 anos de escravidão. Tanto que quando a escravidão acabou, oficialmente, como modo de produção, o governo se preocupou em trazer mais estrangeiros para cá, que não fossem africanos, para dar uma temperada. Aí vieram japoneses, vieram italianos, vieram alemães, e o projeto era esse, era meio que clarear mais, certo? O gentio brasileiro. Mas em termos de influência cultural, o que deixou mais forte foram os indígenas e os povos africanos. Na aula passada eu coloquei algumas questões para vocês e eu sempre trago para corrigir, né? Então vamos lá, corrigir? A primeira questão mostra que fala da indústria cultural, né, que assume a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que desde a neutralização histórica da religião, né, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores, como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. É um texto aí da Dialética do Esclarecimento do Horkheimer Adorno. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é legado social, patrimônio político, produto da moralidade, a liberdade de escolha. Conquista da humanidade ou ilusão da contemporaneidade. Isso é sobre patrimônio, né? Que a gente deixou a aula sobre patrimônio imaterial na aula passada. Passou. Não é bem um legado social, certo? Nem exatamente produto da moralidade, de conquista humana, ou ilusão de contemporaneidade. Essa questão da liberdade de escolha na civilização ocidental é patrimônio político, letra B. Então, próxima questão. Processamento de mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América.
com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Texto aí, né, do N.R. Bezerra, Escravidão, Farinha e Tráfico Atlântico. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente qual produto? A farinha de mandioca. Difusão de hábitos alimentares, disseminação de rituais festivos, ampliação dos saberes autóctones, apropriação de costumes guerreiros, diversificação de oferendas religiosas. A gente fala que o patrimônio imaterial tem a ver com questão de hábito, certo? De cultura e de hábito cultural, como eu já tinha explicado. Então não é uma apropriação, nem diversificação, nem exatamente ampliação de saberes das pessoas que já estavam aqui, certo? Nem disseminação de rituais festivos, mas é uma difusão de hábito alimentar. Que a gente está falando exatamente de um produto alimentar, beleza? Letra A. E para a próxima aula, a gente corrigir na próxima aula, vocês vão fazer esses exercícios, resolver entregar para o tutor de classe. Tem essa questão aqui, que tem uma figura, que é uma máscara feita de plástico e tecido, do Azumé, e o texto 2. As máscaras não foram feitas para serem usadas, elas se concentram apenas nas possibilidades antropomórficas dos recipientes plásticos descartados e, ao mesmo tempo, chamam a atenção para a quantidade de lixo que se acumula em quase todas as cidades ou aldeias africanas. Aí o Romuald Azumé costuma dizer que sua obra apenas manda de volta ao oeste o refúgio de uma sociedade de consumo cada vez mais invasiva. A obra desse artista africano que vive no Benin denota. Você vai escolher a alternativa que melhor, né, traduz essa resposta sua. Faça uma pesquisa rapidinho, né, e você vai marcar uma delas. Então, empobrecimento do valor artístico pela combinação de diferentes materiais, reposicionamento estético de objetos por meio da mudança de função, convite aos espectadores para interagir e completar obras inacabadas, militância com temas da ecologia que marcam o continente africano, realidade precária de suas condições de produção artística. Então, você responde aí, na próxima a gente corrige. Bom, o que representa a presença humana na pintura africana, gente? Forte presença da figura humana nas pinturas africanas identifica a preocupação excessiva com a imagem, identifica a desvalorização que esse povo tem com a natureza, identifica a preocupação com os valores éticos, morais e religiosos, ou essa figura humana nas pinturas nada significa. Escolha uma, marque e a gente corrige na próxima aula. Essa foi a nossa aula sobre essa influência tanto indígena quanto africana na arte brasileira. E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço, muito obrigado, tchau.